Vamos lá, pessoal, último princípio da hidrostática, o princípio de Arquimedes. O que foi que Arquimedes fez de tão fantástico assim? Bom, nós sabemos que a física se faz por observação. E o que você observa quando você entra na água? O que você sente? Você se sente mais leve? Não é assim que nós nos sentimos quando nós entramos dentro de uma piscina e ficamos com a água até o peito aqui? Dá a impressão que a gente está mais leve. E quem que nos dá a impressão de peso? Quem que nos dá a noção de peso? É a normal. Isso significa que quando você entra dentro da água e que você fica em pé lá na piscina com água até o peito, por exemplo, você se sente mais leve, isso significa que a normal diminuiu. Só que seu peso continua o mesmo. Porque o peso é a força gravitacional. Se você está se sentindo mais leve, é porque alguma força se juntou à normal para equilibrar o peso, por isso que a normal ficou menor. Quem que conseguiu deduzir que força é essa? Arquimedes. E qual foi o nome que Arquimedes deu a essa força? Força de empuxo. Então, sempre quando um corpo está totalmente ou parcialmente imerso num fluido, sobre ele atua uma força vertical e para cima, chamada de empuxo. E essa força é exercida por quem? Pelo fluido. Esse fluido ele tem uma certa densidade. E o que acontece? Quando você coloca um objeto dentro do fluido, parte desse fluido, aliás, esse fluido se desloca, ou a superfície dele aqui, se desloca para cima. Quanto de volume desloca para cima? Exatamente o quanto de volume foi imerso no fluido. E o que Arquimedes então conseguiu perceber? Que essa força chamada empuxo, ela era equivalente ao peso do líquido deslocado. Então o empuxo nada mais é do que o peso do líquido que foi deslocado quando um objeto foi parcialmente ou totalmente imerso no fluido, correto? Só que como que calcula peso mesmo? Opa, peso é massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Só que como que calcula massa? Massa é a densidade do líquido vezes o volume deslocado. Isso significa que o empuxo, que é essa força que o fluido faz quando eu tenho um corpo parcialmente imerso ou totalmente imerso nele, é a densidade do fluido. Coloquei líquido aqui porque se trata de um líquido na figura, tá? É a densidade do fluido vezes o volume deslocado. Qual vai ser o volume deslocado? Se o objeto está totalmente imerso no fluido, então o volume deslocado é o próprio volume do objeto. E se o objeto está parcialmente imerso, então o volume deslocado é só o volume da parte que está imersa. Imersa é a mesma coisa que submerso. E emerso é que está fora. Imerso que está dentro. Beleza? Vezes quem? A gravidade. É devagar, é devagar, é devagar. Não é? É devagar. É o nome da fórmula, para ficar mais fácil. É devagar, devagar. E quando você for resolver exercício que tem empuxo, eu peço para que você faça devagar. É devagar que se resolve exercício que tem empuxo. Por quê? Porque empuxo é mais uma força dentre todas as forças que nós já estudamos. E aí você precisa colocar ela para poder calcular a resultante e tudo mais. Ok? Então o empuxo é calculado como a densidade do fluido vezes o volume deslocado. Se o objeto estiver totalmente imerso, é o próprio volume do objeto. Se ele estiver parcialmente imerso, é o volume da parte imersa, submersa, vezes a gravidade do local. Ok? Então, o princípio de Arquimedes se refere à força que um fluido faz quando um objeto está parcialmente ou totalmente imerso nele. Essa força ela é vertical e para cima, e o módulo dela é a densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade do local. Ok? Agora, nós podemos dividir esse estudo de Arquimedes em três situações. Eu tenho aqui um fluido dentro de um recipiente, certo? Vou pegar três objetos, objeto 1, objeto 2 e objeto 3. Tá? No primeiro,
nos três eu vou pegar o objeto e soltar aqui do meio do fluido. Vou imergir com minha mão e tudo mais lá, tal. Eu sei que algumas coisas não vão fazer sentido aqui depois, mas o que importa é a explicação. E vou soltar. Soltei. Nesse primeiro, o objeto desceu. Se ele desceu e tocou o fundo do recipiente, vamos imaginar ó, aqui ó, que ele está lá no fundo do recipiente. Quantas forças estão atuando sobre ele aqui? Bom, para baixo, peso, e para cima. Para cima tem a força de empuxo, fiz ela muito grande, mas não tem problema. E além da força de empuxo, o que tem aqui para cima também? A normal. E qual que é a relação que existe entre elas? A relação que existe entre elas é que empuxo mais normal é igual a peso. Se eu precisei somar a normal com o empuxo para poder dar a peso, significa que o empuxo é menor que o peso. Se eu abrir a fórmula do empuxo e do peso, o que nós vamos conseguir obter de resultado? Que a densidade do líquido é menor que a densidade do objeto. Isso significa que se um objeto tem densidade maior que o fluido, ele vai para o fundo. Ah, Cisco, mas isso eu já sabia, mas agora nós estamos provando. Certo? Aqui é diferente. Beleza? Ok. Agora, se eu solto o objeto aqui ó, do meio, enfio a mão lá dentro, seguro e solto, e ele permanece no mesmo lugar, quais as forças que estão atuando aqui? Para baixo, peso. Peso de quem? Óbvio, do objeto. Né? Aqui também, ó, do objeto. Tá? E que força que tem para cima equilibrando? Não está tocando a superfície aqui embaixo, não tem normal. Não tem uma cordinha segurando isso, não tem tração. Qual a única força que sobrou? Empuxo. Então, nesse caso, em módulo, o empuxo é igual ao peso. E se o empuxo é igual ao peso, se eu abrir essas duas fórmulas, eu consigo chegar que a densidade do líquido é igual à densidade do objeto. Ok? A densidade do líquido é igual à densidade do objeto. Fechou? Agora, o último caso, e também assim, que você tem que ficar mais esperto para quando cair no vestibular e tal, nos exercícios que você vai usar para treinar aí. Se eu segurar o objeto lá no meio e soltar, e quando eu soltar ele subir para a superfície, enquanto ele estiver subindo para a superfície, o empuxo é sim maior que o peso. Empuxo maior que o peso. Por quê? Porque ele está ganhando velocidade para cima. Até que quando chega ali na superfície, ele põe, dá um salto. Já soltaram uma bola na piscina? Sim, vai com ela lá embaixo e solta. Ela, aí até que ela fica em repouso. Quando ela ficar em repouso, vai existir um volume emerso e vai existir um volume imerso. Imerso é a mesma coisa que submerso, tá? E se ela está em repouso, o que eu posso dizer? Que a força peso vai ter gente que vai falar assim: ai, Cisco, então nesse caso o empuxo é maior que o peso. O empuxo só era maior que o peso quando estava lá dentro e estava subindo. Depois que ela se equilibrou, quantas forças estão atuando aqui no objeto? Peso para baixo e empuxo para cima. Se está em repouso, significa que peso e empuxo são iguais. Então aqui, ó, peso igual empuxo. Ok? Só que como que eu calculo o peso do objeto? Massa do objeto vezes a gravidade. E o empuxo? O empuxo é densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Vezes a gravidade, certo? Então aqui, ó, agora sim, aqui eu posso cortar a gravidade. E o que vai ficar dos dois lados aqui? Vai ficar a massa do objeto, que é densidade do objeto, vezes volume do objeto. Esse volume é o volume total, que é igual a densidade do líquido vezes o volume imerso. Vem pra cá agora, ó. Conclusão, daqui, tá? Daqui. Significa que a densidade, que o volume imerso
está para o volume total. Passei o volume total, que é o volume do objeto, para lá. Assim como a densidade do objeto está para a densidade do líquido. Só que volume imerso dividido por volume total é o quê? É o percentual do objeto que está submerso. Isso significa que, se eu quiser saber qual é o percentual do objeto que está submerso, é só eu fazer a densidade do objeto dividido pela densidade do líquido. Nem preciso conhecer os volumes, beleza? Mas isso só nesse último caso aqui, ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Aulinha de hoje, hidrostática, tá? E agora, bora para os exercícios.